Olá, pessoal, muito boa noite, bem-vindos a mais essa live. Na live de hoje, nós vamos ter uma convidada especial, vamos falar com a professora mestre Natália, que vai falar com a gente um pouquinho aí a respeito, né, da importância do exercício físico durante a gestação. Natália entrou! Boa noite! Boa noite, gente. Tudo bom? Tudo certo, Natália. Primeiramente, queria agradecer a sua disponibilidade em estar aqui hoje falando com a galera sobre um assunto tão importante aí, que é o exercício físico, né, na gravidez. A Natália, ela é profissional da educação física, né, mestre, e ela tem um projeto aí com gestantes. Conta pra gente um pouquinho do seu projeto, Natália. Então, primeiramente, boa noite. Queria dizer que estou muito feliz com o convite e a gente já tem essa troca para domingo ter outro bate-papo também. Então, já convido a todos para poder acompanhar a gente também. Em relação ao trabalho, eu trabalho com grupos especiais, né? Sou professora universitária nessa disciplina. E aí, esse interesse por gravidez chegou justamente quando uma aluna minha ficou grávida e eu tive que ir atrás do assunto para poder dar o melhor atendimento para ela, já que eu trabalho com atividade física. E aí a gente começou a ter um projeto, e aí esse projeto é o Pregnancy Workouts, e aí são treinos específicos para o período gestacional. E aí eu trabalho bem específico nesse sentido, fazendo com que esse conhecimento chegue ao maior número de profissionais e também às próprias gestantes, para que elas consigam entender todos os benefícios que são associados à prática de exercício físico durante esse período tão importante da vida da mulher. Show de bola! Porque, assim, né, Natália, aqui o pessoal, né, a maioria acaba sendo psicólogo, alguns enfermeiros, né? E aí a gente fica meio perdido, né, nessa questão do exercício físico, né? Então, assim, é muito importante a sua presença aqui, porque você vai valiosíssima pra gente, né? A gente dá boia total nesse sentido, né? A gente sabe que é importante, mas aí quando vem uma profissional que trabalha com isso, né, disposta a falar, para que a gente possa entender mais, para poder orientar, né, as nossas pacientes, as nossas clientes, a respeito dessa importância. Então, assim, gratidão, né, por você trazer esse tema tão importante para a gente hoje. Na verdade, eu é que agradeço por poder estar um pouquinho mais desvendando esses mitos em relação à atividade física durante o período gestacional. Ah, show! Então conta um pouquinho aí pra gente, né? Por que é importante? Tem um momento em que a mulher ela deve parar de fazer algum exercício físico? Conta pra gente aí um pouquinho como que a gente pode entender melhor aí esses benefícios. Primeiro, a gente tem que entender as mudanças de paradigma em relação à prescrição de exercício físico ao longo do tempo. Então, o que a gente Show. tem? A gente tem que, na década de 90, por exemplo, era muito difícil a gente conseguir ter esse engajamento de mulheres grávidas dentro da prática de exercício físico, porque existiam muitos mitos relacionados a quê? A que o exercício poderia prejudicar o bebê, que ela não poderia pegar peso, porque isso poderia prejudicar ela de várias formas, não só a mãe, mas também como o bebê. E isso foi passado de geração em geração, até que o próprio Colégio Americano começou, então, a se posicionar em relação a isso. E aí ele conseguiu publicar alguns guidelines que falam sobre os benefícios e também como realizar essa prescrição em relação à intensidade e frequência semanal, por exemplo. E aí, Olha, pode falar. não, pode falar você. Ah, tá. E aí, a partir de 2012, já começou a mudar esse parâmetro e até hoje já temos vários guidelines que falam sobre os benefícios e a real importância de que você não deve considerar, então, e olha a palavra que eu vou usar agora, confinamento período gestacional. Tem tudo a ver com o que a gente está vivenciando nesse momento.
Sim, verdade. Tudo a ver com o que a gente está vivenciando. Olha só que interessante, né? Quando você começa a sua fala, você diz, né, mudança de paradigma. Porque realmente, né, durante muito tempo, a gente acreditou que a gestação é um período que não é doença, mas tem, né, que tomar cuidado, né? Não pode fazer exercício físico, né? Essa ideia de, olha, você estava fazendo academia, agora você para, né? Existe alguns exercícios, por exemplo, realmente crossfit, por exemplo, às vezes paira na imaginação da pessoa. Realmente, uma gestante pode continuar se ela já fazia os seus exercícios de crossfit, ou de repente, não, tem exercício que não dá, né? Tem restrição. Como que Como é você que orienta a funciona? gente? Então, Isso. quando a gente pega a gestante que já é ativa, ela não precisa parar de fazer o exercício que ela fazia antes. O que a gente vai ajustar, então, é a intensidade do exercício. É como ela vai realizar esse exercício. Mas se ela já é acostumada a realizar aquele tipo de prática de exercício, a gente não recomenda que ela pare. Existem alguns exercícios, por exemplo, que têm muito impacto. E aí a gente tem que ter alguma cautela em relação à prescrição para esse exercício, ou então ela continuar esse tipo de atividade. Mas as outras atividades que não requerem tanto contato corporal, por exemplo, como a musculação e outras atividades também que são condizentes com esse parâmetro, né, de treinamento com pesos contra resistência, ou treinamentos também aeróbicos, a gente não tem nenhuma contraindicação. A única contraindicação vai ser se por um acaso ela tiver já alguma contraindicação relacionada à sua gestação. E aí pode ser vários fatores relativos ou absolutos para que a gente não tenha esse parâmetro como uma coisa sendo respeitada para poder realizar a prática de exercício físico. Mas fora isso, é só ter um pequeno conhecimento em relação ao ajuste de intensidade, duração e também ter o cuidado de você estar treinando e também estar disseminando a ideia de que existem 4 pilares que a gente tem que estar questionando como sendo principais e primordiais no período gestacional. Você não vai treinar como você estava treinando antes. Infelizmente, a gente vai ter que diminuir sua intensidade, talvez sua frequência semanal também, e talvez alguns exercícios que você está acostumado a fazer, você não vai mais fazer. Pelo menos não naquele período e não com aquela carga, não com aquela intensidade. Mas aí a gente vai ajustando de acordo com o condicionamento físico antes da gestante. Então é diferente de você pegar a gestante que nunca treinou, que foi no seu consultório, porque ela está com sobrepeso, por exemplo, e aí esse sobrepeso causou algumas alterações hormonais que trouxeram ela para o seu consultório porque ela está um pouco depressiva, ou então porque realmente ela precisa de algum ajuste. E aí, diferentemente disso, da gestante que não treina, então a gente tem que ter esses parâmetros bem em mente, de que não é qualquer exercício que ela vai fazer, mas também o ajuste necessário para que ela consiga continuar, ou então que ela consiga começar a realizar exercício, que é o mais importante, é se manter ativa durante todo o período gestacional. E quando eu falo todo o período gestacional, quer dizer que não existe contraindicação nem nas primeiras semanas de gravidez. Só se o seu médico tiver alguma restrição em relação a isso, ou então você apresentar algum dos parâmetros, que já a gente vai falar sobre os parâmetros que são contraindicações absolutas ou relativas à prática de exercício físico. Uau, que show! Muito, muito importante. Porque, por exemplo, muitas vezes a gente pode receber uma gestante, né, que praticava exercício físico, e às vezes ela fala assim pra gente, né, tipo, e agora que eu tô grávida, eu não posso mais fazer o exercício e tal. E aí você fica naquela, né? E agora, o que eu oriento para ela? Você diz, você vai ter que procurar um profissional da educação física, né? Alguém para poder te orientar melhor sobre isso. Eu lembro bem que eu atendi já uma cliente que ela teve que diminuir o ritmo, ela falava exatamente isso que você trouxe, né? Não, eu sei que eu posso continuar, eu já fazia, né? Mas eu tenho que ter um ritmo diferente agora, eu não posso mais fazer tudo e tal, dar uma diminuída, e que isso mexia bastante com ela, né? Porque para ela era muito essencial, fazia muito parte, né, do dia a dia dela,
no exercício físico. E se a gente não tem essa informação que você está trazendo agora, né? Às vezes a gente fica até preocupado, tipo assim, ai meu Deus, será que ela pode mesmo? Será que não pode? Né? Então, muito legal esse esclarecimento aí. Então, nada é impossível, apenas a gente tem que ajustar para esse novo período de vida dela. Então, nada é impossível de realizar. Apenas precisa ter ajustes específicos e até exercícios que vão ajudá-la durante todo o período gestacional, que são os exercícios de fortalecimento de assoalho pélvico, exercícios de fortalecimento da região lombar, exercícios também que vão reajustar, então, a sua postura, que vai ser modificada por causa da mudança do centro de gravidade, com o crescimento da barriguinha. Exercícios também que são específicos para retorno venoso, melhorar o retorno venoso. Então, tudo isso a gente vai pensando como estratégias e por isso que a prescrição de treinamento para gestante é um tema super interessante, porque não se pode negligenciar esses pequenos fatores que vão fazer grande diferença para uma gestação mais saudável, tanto para a mãe quanto para o bebê, mas muito mais que todas essas alterações psicológicas, metabólicas, hormonais, físicas, anatômicas, sejam um pouco menos sentidas ou então diminuídas ao longo dos 9 meses da barriguinha crescendo, que a gente sabe que a partir do momento que o trimestre vai aumentando, a gente tem algumas dificuldades de locomoção, algumas dores específicas, então tem como a gente poder estar resolvendo esse problema, vamos dizer assim. Show, muito bom. E agora, nesse tempo, né, que a gente está vivendo de crise, todo mundo falando aí, né, coronavírus, fica em casa, como que a gestante ela pode manter exercício físico nesse período? O que você recomenda? Eu recomendo primeiro que a gente tem que procurar profissionais que possam orientar esse tipo de exercício em casa, já que vão ser exercícios específicos, e ter também um material adequado, ou então peso corporal, não tem nenhum problema, a gente consegue dar aula online também para a gestante, mesmo ela estando ainda começando esse período, não tem nenhum problema. Mas o que a gente tem que racionalizar, então, é esse mito de que a gestante, eu acho que está tendo uma disseminação muito grande e uma preocupação muito grande em relação a esse período de confinamento, e isso a gente tem que começar a racionalizar como sendo uma real importância, ou então a gente conseguir colocar a prática de exercício até para melhorar o nível de estresse, já que a nossa vida foi completamente modificada nesse período. E aí a gente consegue, com o exercício físico, por exemplo, ter a influência de alguns hormônios que vão ajudar, então, a diminuir esse nível de estresse que é ao qual a gente está submetido por estarmos longe da nossa rotina, né? Diferentemente da nossa rotina. Então, eu recomendo que procure um profissional, principalmente um profissional que já trabalhe nessa área, que aí é super importante para que vocês consigam ter a orientação que seja efetiva para esse período tão delicado que a gente está vivendo e também esse período tão especial de toda mulher, que é o período gestacional. E aí a gente vai trabalhar com exercícios que são ditos como pilares para a prática de atividade física para gestantes. E aí não tem nenhum problema quanto a isso, porque os exercícios podem ser prescritos de uma forma bem simples, bem dinâmica, e acaba que esse clima de tensão, esse clima de estresse, essa rotina diferente, ela pode ser, essa rotina de exercício pode ser inserida para poder ajudar um pouco nesse período que a gente está passando agora. Lembrando de todos os benefícios, além do não só o estresse, mas todos os benefícios relacionados a isso. Já que a gente está mais em casa, a gente vai, então, comer um pouco mais, então a gente pode ter um pouco mais de sobrepeso, e esse sobrepeso pode acarretar algumas doenças metabólicas, como o desenvolvimento de diabetes, ou então a própria obesidade, que vai repercutir tanto na saúde da mãe, mas também na saúde do bebê, porque a gente tem que pensar que tudo que a gestante faz, ela pode repercutir ou bem ou então mal para o seu bebê, como por exemplo, ele pode ser mais propício a desenvolver diabetes, diabetes não, mas obesidade, quando criança, por exemplo, ou então ao longo do tempo.
porque a mãe já tinha esse hábito de... Ele já tinha esse histórico de obesidade, por exemplo, ou então que ela tem alguns hormônios muito alterados, e isso vai fazer com que ele tenha alguns problemas futuros também relacionados à sua saúde. Então, a gente tem que pensar não só na saúde da mãe em si, mas também na saúde do bebê, quando quando ele vier ao mundo e ao longo do seu desenvolvimento. Show! O interessante é que você tocou num ponto bem interessante aqui pra gente também, né? Que é essa relação do exercício físico para prevenção do estresse, né? E até para ajudar a controlá-lo. Porque como né, a gente está vivendo realmente esse momento, né? Onde que o estresse, o cortisol, ele está super presente no organismo. E a gente já sabe que o cortisol em excesso no organismo de uma gestante pode trazer como consequência nascimento baixo peso, prematuro, afetando o feto, como você está dizendo aí, né? Trazer consequências para essa criança também em desenvolvimento. Não só a obesidade, mas também o baixo peso ao nascer e também partos prematuros. Então, a gente tem vários fatores que podem influenciar aí esses níveis hormonais alterados, principalmente os hormônios como o cortisol, por exemplo. Certo. Então, além da psicoterapia, seria muito interessante que o profissional psicólogo pudesse ter como referência algum colega, né, da educação física para poder estar oferecendo exercícios para essas gestantes na tentativa de controlar esse estresse, né? Então, psicoterapia mais exercício físico, né, podem ser técnicas muito aliadas e importantes aí justamente para esse momento que a gente está vivendo, né, de crise, para que a gente possa diminuir, inclusive, alterações emocionais significativas aí, né, e aí a gente baseado na psicoterapia e no exercício. Isso ajuda muito melhor essa mulher lidar com essa situação. Lidar com essa situação. E também existem mulheres que podem estar entrando em depressão, por exemplo. E aí, porque o período gestacional faz uma mudança muito grande. E aí, as mulheres que vão começar a entrar na depressão, a gente já sabe os benefícios do exercício físico para poder a gente ter melhoras nesses parâmetros depressivos. Então, também seria uma ótima estratégia a gente aliar e ser uma equipe multidisciplinar. Que aí a gente consegue ajudar tanto com a terapia, mas também com uma prática regular de exercício que vai fazer também com que você sinta bem-estar e se sinta melhor ao longo do tempo. Show! Olha aí, psicólogo. Então, vamos entrar em contato, fazer parcerias, né, com outros profissionais importantíssimos aí, aliados, né, para a gente pensar aí no bem-estar, na saúde física e mental das gestantes, né? Porque a gente sabe que toda modificação de peso corporal, então até de mudança de estrutura corporal, causa vários eventos adversos, né? Dentro do psicológico mesmo, afeta o psicológico da gestante e de qualquer mulher. Principalmente da gestante que já tem essa pequena alteração hormonal relacionada à gestação mesmo. Então, isso fica muito mais aflorado, esse sentimento. Então, a gente tem que começar a pensar e racionalizar outras estratégias que tragam benefícios também, não só a terapia em si, mas outras estratégias. E a estratégia que eu trago é o exercício físico, mas existem diversas estratégias, como também estratégias nutricionais, por exemplo, que tem alimentos que vão, então, melhorar o humor, tem alimentos que podem, então, melhorar esse parâmetro depressivo também, mas a atividade física eu acredito que seja um dos parâmetros bem interessantes, até para a gente ter uma socialização, para ter essa fuga dessa realidade que atormenta muitas mulheres, que é a depressão. Perfeito. Ou então essas alterações ocorridas durante todo o período gestacional, que pode sim acarretar algum transtorno psicológico, vamos dizer assim. Uhum. Perfeito. E você falou que ia falar de 4 pilares. Isso. Primeiro vamos falar só das contraindicações, porque aí a gente já sabe, por exemplo, que se chegar uma gravidinha no seu consultório
e aí você fazer aquela anamnese básica, conversando com ela. E aí a gente descobrir que ela tem algum parâmetro, então a gente já vai primeiro pedir para ela ir para o seu obstetra ou ginecologista, para depois a gente ter essa liberação para poder realizar qualquer tipo de prática de exercício físico, porque o exercício físico ele pode trazer muitos benefícios, mas também ele pode ser prejudicial dependendo dos casos, né? Dependendo de cada caso. Por isso que trabalhar com gestante não é tão fácil. Ela pode ser ativa, ela pode fazer exercício a vida dela toda, mas durante o período gestacional, por exemplo, ela não conseguir fazer exercício. Eu tive uma aluna que ela super ativa, atleta de crossfit, treinava comigo, só que no período gestacional, por exemplo, ela teve que ficar em repouso, porque ela tinha descolamento de placenta, e isso deixou ela muito, muito triste. E o bebê dela ainda nasceu prematuro, mas essas coisas a gente não consegue prever como é. Mas aí ela teve o quê? Ela teve hipertensão arterial durante a gravidez, então isso seria uma contraindicação para ela realizar exercício físico. E também ela teve todos esses outros problemas relacionados a como manter essa gestação saudável. E aí a gente teve que parar a prática de exercício físico, pelo menos no período gestacional, o que me deixou muito triste, mas só que tudo pela saúde do bebê dela, que nasceu com 8 meses, nem nasceu com 9 meses, ele foi bem apressadinho. Show! Então vamos lá. Quais são as contraindicações que a gente pode dizer que é absoluta em relação à prescrição de exercício físico para o período gestacional? Nós temos doença cardíaca como sendo uma contraindicação absoluta para a realização de prática de exercício físico. A gente também tem doença pulmonar restritiva, a gente tem incompetência istmo-cervical, a gente tem gestação múltipla após 30 semanas de gestação, ou seja, de gêmeos após as 30 semanas, que já é aquele período em que a gravidez gemelar ela já começa a se preparar para poder ter o parto, que geralmente não vai até os 9 meses a gemelar. Então, a gente também seria uma contraindicação absoluta após as 30 semanas de gravidez. A gente tem também sangramento durante a gestação, então você tem que perguntar como é que está essa saúde dessa gestante em relação a isso. Placenta prévia, a gente tem ruptura prematura da membrana, também tem pré-eclâmpsia ou qualquer hipertensão arterial que não seja controlada, que foi o que aconteceu com a minha aluna. Que ela não teve a hipertensão controlada porque a hipertensão foi acarretada depois da gravidez, ela não era hipertensa. Então, ela não conseguiu controlar durante a gravidez, por isso que ela ficou em repouso e por isso que ele veio um pouquinho antes. Então, essas seriam as contraindicações absolutas para a prática de exercício físico. Aí, uma contraindicação relativa seria a diabetes não controlada, por exemplo. Aí por que a hipertensão, por exemplo, não poderia e a diabetes poderia? Porque a diabetes a gente consegue, então, controlar ali com exercício, por exemplo. A gente consegue alterar os níveis de glicose com exercício. E durante o exercício para a hipertensão arterial, por exemplo, a gente poderia prejudicar porque a gente tem aumentos abruptos de pressão arterial durante o exercício. Então, diabetes seria uma contraindicação relativa. Relativa. Interessante. Então, isso daí a gente vai para onde? Vai para o obstetra ou então nutricionista, faz um acompanhamento nutricional e além do exercício físico e vai controlando esse nível de glicose. Então, aí a gente consegue controlar. Além disso, se tiver bronquite, obesidade, então todos esses parâmetros são relativos. Fumantes em excesso, anemia, algum tipo de arritmia cardíaca, tudo isso é relativo. Então isso aí a gente consegue controlar com o exercício desde que ele tenha liberação médica para realizar o exercício, porque a gente não tem ainda essa autonomia de dizer, você só tem isso, então vamos lá treinar. Não é bem assim, a gente tem que ter também uma liberação médica para poder realizar esse exercício. Além disso, se não tiver nenhuma contraindicação, o que é que a gente vai? A gente vai trabalhar, então, os pilares relacionados ao exercício. Quais são esses pilares? Primeiro, fortalecimento de assoalho pélvico, que a gente sabe que a musculatura do assoalho pélvico é bastante comprometida durante o período gestacional, justamente pelo crescimento da barriguinha mês a mês. Então, a gente tem esse primeiro pilar, que é o fortalecimento de assoalho pélvico. Então, a gente tem vários exercícios. E um exercício que eu adoro falar sobre ele é o seguro xixi. Seguro xixi é maravilhoso para fortalecimento do assoalho pélvico, que nada mais é do que você contrair profundamente a região dessa musculatura.
E aí é super simples de fazer. E, inclusive, qualquer mulher fora do período gestacional era para fazer, porque ele é maravilhoso para incontinência urinária, por exemplo. Que também é uma questão que deve levar vocês para o consultório. Algumas mulheres para o consultório. Essa incapacidade de, quando sorrir um pouco mais, aí tem um escapezinho de xixi. Isso às vezes incomoda. Isso às vezes deixa ela um pouco mais insegura. Ou então, qualquer outro tipo de parâmetro. Então, o exercício de seguro xixi é o clássico em relação a esse fortalecimento de assoalho pélvico. Aí existem outros exercícios também que podem ser realizados para diástase abdominal. E aí a diástase abdominal, a gente sabe que é aquela separação da parede abdominal com o crescimento também da barriga. Então, existem exercícios específicos para diástase abdominal. Tanto durante a gestação, como também o pós-gestação, porque o período pós-gestacional é tão importante você realizar exercício, como também o período gestacional. E o pós-gestacional talvez seja até mais interessante, porque existe muito mais casos de depressão pós-parto. E aí a gente consegue, então, atuar aí, minimizando alguns fatores relacionados a isso. Então, exercícios específicos para fortalecimento do assoalho pélvico, diástase abdominal. A gente também tem os exercícios para diminuir as dores lombares, já que as gestantes ficam, né, com hiperlordose, pela projeção da barriga à frente. Então, a gente tem aqui essa hiperlordose, que não é anatomicamente saudável em relação a isso, é uma hiperlordose, não é uma lordose anatomicamente saudável. E, além disso, também tem as alterações posturais, que nada mais é do que você ter uma postura cifótica, pelo crescimento da barriga, você também adotar essa hiperlordose. Então, existem exercícios específicos. Então, são esses 4 pilares que devem ser respeitados durante esse exercício, esse período. Mas os exercícios são super simples de fazer. Então, dá para fazer em casa com um elástico, com garrafa PET de água, com uma almofada para poder fazer a pressão do assoalho pélvico, na parede, que aí a gente consegue, então, melhorar a postura e a mobilidade. Então, tem vários parâmetros que a gente pode estar trabalhando em casa. Então, não é desculpa esse período de confinamento, nem o Covid. Vamos continuar ativas, porque vai passar esse período e aí, quando passar, volta à vida normal. Mas, enquanto isso, vamos permanecer ativas para termos mais saúde e também propiciarmos todos esses benefícios psicológicos, benefícios metabólicos, benefícios corporais, que são realmente propícios pela prática, são propiciados pela prática de atividade física. Show, maravilha, maravilha! Né? Então, esse período não pode ser desculpa para ninguém, nem para gestante, nem para nós, para ninguém, né? Show pois é, de bola. A gente tem que marcar nossa live para você treinar também, né? Ver o método, como é que é. Com certeza! Show Porque de bola! toda vez que eu falo com você, estou muito ocupada, estou fazendo minhas gravações, estou com meus alunos, estou não sei o quê. Eu disse, será que ela treina? Vamos ver se ela treina. Vamos fazer o desafio. Vamos ver se ela treina, tá fraco aqui. Vamos fazer o desafio, então. Desafio Materline Fitness. Show! Show! E aí a gente faz uma live, convida todo mundo e todo mundo tem que treinar junto com a gente, fazendo os exercícios. Nossa, ia ser bem legal, hein, Natália? Ia ser demais, porque hein? Aí, muito bom, além de só recomendar o exercício, você ia ver como é que é fazer o exercício. E aí, quem sabe, alguma das meninas que estão aqui assistindo, elas também conseguiriam o pessoal tá soltando o coração, tá gostando da ideia. Não é? A gente vai começar, então, a inserir essa prática de exercício físico para todo mundo que vai chegar no seu consultório. Então, você vai começar a dizer, exercício físico é maravilhoso. Eu senti na pele e vi como é. Show de bola! E é isso mesmo, o exercício físico é maravilhoso. Natália, a gente pode abrir para perguntas? Para o pessoal fazer algumas perguntas para você? Gente, como eu sempre falo nas minhas aulas, se vocês tiverem alguma crise, alguma angústia nesse coraçãozinho, qualquer coisa, pode falar que titia responde. Vai lá, pode perguntar. Show! Alguma crise? Está passando por alguma crise agora? Estamos passando por uma crise, não é isso?
Mas aí não precisa ter crise nem angústia. Fala com titia que titia responde. Não tem nenhum problema não. Vamos lá. Vamos lá, pessoal, vamos aproveitar agora que a Natália está aqui super disposta para responder as nossas dúvidas. Provavelmente você já atendeu alguma grávida, alguma mulher no pós-parto aí, precisando, né, de algum tipo de informação e você, por exemplo, ficou parado sem saber o que falar. Aproveita agora para a gente poder aí abusar da Natália. Vamos convencer essas buchudinhas a entrar no treino. Vamos ver, ó, tá todo mundo rindo aqui. Eu vi que alguém tinha feito alguma pergunta aqui, ó, a Juliane Duarte. Existe atividade físicas para gestantes realizar em casa sem acompanhamento profissional, nesse caso de pandemia? Tem acompanhamento profissional? Ó, sem acompanhamento profissional, eu acho que nenhum remédio resolve, né? Se você chegar lá com uma enxaqueca muito grande na farmácia, por exemplo, e comprar um remédio que não seja específico para a sua enxaqueca, não vai resolver. Então, eu acredito que o acompanhamento profissional, e nem também, por exemplo, você se aconselhar com uma amiga, vai ser a mesma coisa de você ter um aconselhamento profissional psicológico que vai direcionar para o seu problema. Não que a gravidez seja um problema, mas só que existe todo um protocolo de parâmetros de exercícios que são específicos para esse período. Então, seria muito bom que você tivesse um acompanhamento profissional, até porque a gente tem, por exemplo, algumas estratégias que vão ser bem interessantes para o material que você tem disponível na sua casa, né? Aí fica mais fácil para a gente poder prescrever o exercício. E aí, olhar exercício pela internet, por exemplo, pode ser bem perigoso, porque a gente tem que ter a consciência corporal também de como realizar aquele exercício, porque às vezes a gente olha, mas não consegue reproduzir. Então, por isso que a gente ser observado seria bem interessante, principalmente para quem nunca fez atividade física. Certo, então a atividade física precisa de acompanhamento, sim. Né? Então, sempre. Vamos ver aqui se... Ops, sempre. Mais alguém não, que fez pergunta. Sempre, não é, né? Não é receita de bolo, não, gente. Tem que ter. Exato. Era essa a pergunta. Mas me essa era a pergunta, pois me preocupou com a pesquisa na internet. Né? Então, tem muita gente que acaba recorrendo à internet e nem tudo que se encontra ali, né, dá para ser feito, acreditar. Como a Natália acabou de dizer, o exercício físico ele é bom, ele é recomendado, mas tem um manejo aí diferente. A mulher, ela tá gestante, então dependendo de algum... Né? Tem os cuidados específicos para esse período. Então, a gente não pode descuidar. Mas não só nesse período, mas qualquer tipo de exercício a gente tem que tomar cuidado. Porque o exercício pode sim trazer benefícios, mas também ele pode ser muito prejudicial em alguns casos. Não só das gestantes, mas qualquer tipo. Por exemplo, ajustes de intensidade, ajustes de frequência, ajustes de realização mesmo do movimento, de coordenação. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado nesse sentido, de querer reproduzir um treino que você também não está adaptado para ele, por exemplo. É o que a gente vê, por exemplo, nas aulas com intensidade um pouco maior, com intervalo de tempo um pouco menor de descanso, e aí acaba que você pode se lesionar por causa disso, mesmo fazendo em casa. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Então, aqui, perfeito. Outra pergunta da Adria Aguiar. Fiz exercício durante toda a gestação, desde então não parei mais. Ótimo! Que coisa boa. Aí eu quero saber se você começou você começou porque estava grávida ou já tinha antes? Ou já tinha essa atividade antes? Porque se foi quando você estava grávida e não parou, então quer dizer que o negócio foi bom mesmo. A diferença é que mudaram alguns exercícios, pois hoje faço para benefícios fisiológicos e de maneira preventiva. Geralmente no período gestacional a gente tem justamente essas mudanças, né? Porque a gente vai priorizar esses 4 pilares que eu falei antes. E também a gente tem os ajustes de carga e intensidade. Mas, que bom, então, que agora você está trazendo os benefícios fisiológicos reais do exercício. E também teve muitos benefícios, pode ter certeza que você teve muitos benefícios porque treinou quando estava lá gravidinha. Então, você trouxe benefícios para você, mais saúde para você, você teve controle de peso corporal, você teve controle
metabólico do açúcar no sangue, da sua pressão arterial, você teve uma melhora do seu retorno venoso, então geralmente você não vai ficar tão demasiado inchada nas pernas, você pode ter sentido menos dor na lombar, você pode ter tido um parâmetro de diástase abdominal muito menor do que comparado se você não realizasse exercício ou se você tivesse um peso excessivo durante essa gravidez. Então, a gente tem que pensar nesse parâmetro assim, de não é só fazer o exercício, é a gente trazer muita saúde e também ter todos esses cuidados e esses benefícios associados com o exercício também. E que bom que você começou quando estava grávida e que bom que você não parou. Porque aí, consequentemente, esse estilo de vida ativo vai trazer muita coisa boa para você daqui para frente e não pare mais. Show. E aí o Frank personal disse, após gestação, existe um período em que a mãe pode treinar com a criança no intuito de aumentar o vínculo com a mãe e com o filho. Olha que coisa interessante. E isso pode ser uma prática para gerar essa afinidade? Exatamente. Existem alguns programas de exercício que você não precisa deixar o bebê em casa. Você pode levar ele para realizar o exercício com você. E aí é uma nova modalidade que está tendo em academias que eu acho super interessante. E eu acho que não é só criar o vínculo com o bebê, mas também é criar esse vínculo com a prática de atividade física e que também é possível que se por um acaso você não tenha com quem deixar o bebê ou então ele é muito pequeno e necessita da amamentação, você não precisa usar esse tipo de desculpa para não ir treinar, por exemplo. Então, é uma prática super legal, essa prática com bebês. E eu acho um tipo de modalidade incrível, porque esse tipo de relação mãe-bebê é bem legal de se ver e também fica uma aula muito fofa. Eu sempre gosto de estar olhando. Que gostoso! E tem mais perguntas, será? Aqui para mim não está aparecendo, para você tá? Não, só temos corações. A Adria falou que... Ai, corações demais, que delícia! Aqui a Adria está falando, não é verdade? Recebi muitos benefícios. Adria, você conseguiria me dizer um benefício assim que você conseguiu observar antes de treinar e depois que você começou a treinar? Você conseguia me dizer assim qual foi o benefício que você mais conseguiu observar em você? Agora, vamos fazer pergunta também, né? Não isso! Pode... A gente sai da sala de aula e a sala de aula não sai da gente. Já vou dizer, valendo meio ponto, porque tem um monte de aluno meu aqui entrando. E aí eu vou dizer, valendo meio ponto. Todo mundo responde. Ai, que beleza! Você tá com aulas agora virtual também, Natália? Aulas online, aulas virtuais, mas isso não significa que titia faz uma aula fácil. Geralmente a aula sempre vai ter o mesmo nível, independente de ser ao vivo ou independente de ser online. É o mesmo nível e eles conhecem bem. Show! A gente está tendo muita aula. E todas as aulas são online, já que a gente tem um decreto aqui no nosso estado até o dia 23 de abril para não ter nenhum tipo de aula nem em instituto particular, nem em instituto público. E aí a nossa alternativa está sendo essa, de ministrar os conteúdos de forma online, mas também de forma interativa. A gente está fazendo lives no Instagram, está colocando alguns aplicativos também que podem ter essa interação com os nossos alunos, já que a formação deles não pode estar sendo prejudicada, não pode parar por causa desse vírus, né? A gente vai sim conseguir vai conseguir sim passar por isso. Isso como diria várias pessoas que eu escuto, né, pela manhã, essa tempestade realmente vai passar, mas aí a gente tem que ter um pouco de paciência e aí um pouco mais de resiliência também, para que a gente consiga ter todo esse entendimento de todas essas modificações que essa fase está tendo com a gente. Perfeito, perfeito. E, Natália, para quem quiser te seguir no Instagram, nas suas redes, passa aqui pra gente, pro pessoal, assim que acabar aqui a nossa live, e entrar lá e começar a seguir. Exatamente, gente. Quem quiser saber um pouco mais sobre o assunto,
assim, com todos os meus alunos ou com todos os seguidores, você pode mandar direct, você pode fazer, entrar em contato, que aí a gente tenta sanar essa dúvida o mais breve possível e tenta compartilhar conhecimento, porque é isso que nós, como profissionais, temos que tentar fazer, compartilhar a informação, que ela chegue para todo mundo e que a gente consiga, então, ter todos os benefícios associados a esse real conhecimento. Porque o conhecimento é que vai mudar a sua prescrição de exercício, o conhecimento é que vai mudar o quanto você vai conseguir aconselhar, então, a sua paciente quando chegar no seu consultório. É essa capacidade da gente ser multidisciplinar, né? Da gente conseguir interagir em várias áreas, já que a gente é uma grande área da saúde. Então, para quem quiser saber um pouco mais, para quem tiver alguma dúvida, quem tiver alguma angústia no coração, alguma crise, pode ir lá, é Natália Figueroa, _VO2, e aí a gente consegue, você tem muito conteúdo lá, que vocês conseguem tirar algumas dúvidas, tem vários exercícios que vocês conseguem sim fazer em casa, mas não esqueçam, sempre tem que procurar a ajuda de um profissional de educação física para poder prescrever o exercício de forma mais eficiente e mais eficaz, para que você tenha os reais benefícios que são associados à prática de atividade física. E aí, na época da gestação, eram pilates, fisioterapia e hidroterapia. A Adri está falando, a Adri Aguiar. E melhoraram muito os incômodos da lombar. E aí, melhorei com relação também à micção. Lembra? Eu acho que ela lembra perfeitamente a história do seguro xixi. E aí ela continua fazendo exercícios de pompoarismo, que nada mais é também do exercício de fortalecimento do assoalho pélvico, para evitar problemas fisiológicos, que é essa incontinência urinária, que é bastante comum no período pós-gestacional e no período gestacional também, já que a gente tem todo esse peso associado à bexiga e também ao assoalho pélvico. E não deixa de dar uma grande apimentada. Isso aí também. Isso aí também. Não deixa de ser bom, né? Então, não deixa de ser bom também para isso. Exatamente. Então, Show. olha só, Bom. quando você estiver lá na consulta, aí você já pode falar desse benefício também, né? Não é não? Show, hein? Show, hein? Esse benefício, porque aí não é só o benefício, porque você não vai ganhar peso. Não. É porque você vai conseguir também melhorar lá a sua brincadeirinha à noite, né? E aí todo mundo vai ser beneficiado na casa, não só você, o papai também. Natália, gratidão enorme por você ter aceitado o convite, estar participando aqui com a gente, falando aí a respeito desse tema tão importante, né? Que a gente, às vezes, no momento, né? Esquece e, né? É o que ajuda a controlar o estresse, é o que ajuda a controlar a ansiedade. Então, a gente precisa aliar exercício físico, principalmente nesse momento de crise, em todos os momentos, mas agora é mais gritante, né? Porque a gente precisa manter as nossas gestantes saudáveis, né? Com um equilíbrio aí do cortisol, uma saúde mental melhor, né? A gente não pode dizer que vai abolir, né, o estresse da ansiedade, porque nós mesmos estamos ansiosos, estressados com tudo isso, mas a gente ajuda a evitar nascimento prematuro, nascimento baixo peso, por conta de um alto nível de cortisol, né, no organismo dessa mulher. E um exercício físico. Sem falar de quê? A gente tem que associar o benefício psicológico com o benefício físico também. A gente não pode dissociar isso, porque as duas coisas estão interligadas. Então, vamos trabalhar junto. Temos muito trabalho pela frente ainda, até o final do mês. Mas, com certeza, depois que tudo isso passar, como a Adri Aguiar vai continuar fazendo exercício e vai ter benefício para a mãe, para o bebê e para o papai também. Perfeito! Show! Natália, um beijo para todo mundo. Gente, obrigada. E aí, um forte abraço para vocês também. Beijos no coração de vocês. Espero que todos tenham gostado. E aí, qualquer dúvida, pode entrar em contato. Não esqueçam. Adorei. E aí, uma coisa que eu tenho para dizer a vocês. Sigam em frente, apesar de toda a dificuldade que nós temos enfrentando, mas sigam em frente. Que com certeza, com um pouco de equilíbrio, a gente consegue passar por tudo isso e tudo muito bem. Perfeito. Então, obrigada.
Ótimo nossa parceria. Que bom que eu mandei aquele direct para você e que bom que você aceitou. Show, claro que sim. A gente tá falando aqui de outros assuntos, mas que todo mundo vai ficar sabendo já já. Show! Valeu! Boa noite, galera! Boa noite, Beijo, beijo. Ná! Tchau.